Hoje você, na Redditor, hoje você lidera Design, CX e Insights. Uhum. Como é conciliar essas três áreas, que podem parecer um pouco diferentes, no dia a dia? Cara, na verdade foi um movimento natural, né? Assim, é, principalmente quando a gente lida com saúde, que são jornadas bastante complexas e às vezes imprevisíveis, né? São muitos desfechos possíveis, muitas personas possíveis. A gente começa a perceber que as experiências elas não se resumem ao que está na tela, está na mão do usuário. Né? Por quê? Porque se você resolve um aplicativo, mas o paciente sofre quando ele chega no hospital, você não resolveu problema nenhum. Né? O jobs to be done daquele paciente não foi resolvido, porque o job dele não é usar o aplicativo, o job dele é ser bem tratado no hospital. Sim. Né? Então, foi natural a expansão de consciência, por assim dizer, né? E de trabalho colegiado. Então, na época, a gente começou como uma área de UX, especificamente olhando para as jornadas digitais. A gente se aproximou bastante na época da área de experiência, qualidade percebida, que a gente chama na Redditor, que olha para ouvidoria, atendimento e processos hospitalares, então, e monitora esses processos. Então a gente olhava muito a jornada digital, eles olhando a jornada física, e a gente começou a trabalhar muito de forma colegiada, né? E isso foi totalmente natural, que um dia, beleza, demorou aí um pouco mais de 7 anos, mas foi um movimento meio que natural, né? Foi uma evolução que foi construída ao longo desse tempo. E o Insight amarra tudo isso, né, cara? A área de Insight, na verdade, ela vem para trazer os dados de comportamento, amarrar, desculpa, trazer a parte de comportamento, os dados de comportamento, amarrar com dados operacionais, dados de negócio, né? Então, eu posso dizer que hoje a gente tem a área de Insight conduzindo, né, e amarrando tudo isso com dados, enquanto o design provê a estrutura e o CX dá a visão holística de tudo, né, da jornada fim a fim, né, monitorando tudo isso, olhando a voz do paciente, a voz do cliente, na verdade, porque não é só o paciente que a gente atende também clientes assistenciais, o time assistencial, que aí é médico, enfermeiro, concierges e por aí vai. Time também corporativo, então tem toda a parte dos funcionários administrativos, enfim. Né? Então o CX ele amarra todas essas pontas e permite que a gente conduza uma jornada mais eficiente fim a fim e entregue mais valor para todos os aspectos da empresa, tanto do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista de qualidade percebida, né, dos nossos serviços. Muito interessante. Desculpa, cara. Tranquilo. É muito interessante essa visão, porque design não fica num silo, né, de design. Não, design está... cara, a gente tenta, na verdade, que design ele seja de verdade o elo de estruturação, a linha de pensamento de estruturação do projeto. Né? Design, no próprio inglês, é muito comum que se use design como a tradução para projeto, né? O ato de projetar. Né? E a gente olha o design um pouco nesse aspecto. Não olha o design só pela entrega, pelo artefato, mas também o design como ferramenta de projeto, de condução e estruturação das soluções. Tá? Então, seja fazendo design de serviço, research, né? A gente tenta olhar o design como processo, como estrutura e linha de pensamento para a entrega das soluções. Não só a parte estética, Exato. como é a maioria Exato. das empresas. Né? Exato. Cara, design é sob decisão, cara, como eu falei, né? Especialmente
né, quando a gente fala de saúde. A responsabilidade é muito grande, né? Sim. E é isso, o jobs to be done não é sobre tela, não é sobre o artefato, né? É sobre algo muito maior que isso, né? Então, seja numa jornada de agendamento, porque assim, ninguém acorda de manhã e fala assim, pô, que vontade de fazer uma ressonância. Não existe isso, como existe em outros setores. Caraca, maior vontade de marcar uma consulta hoje, de ir num proctologista? Não tem isso, cara. Sabe? Não vai acontecer. Né? Quando a pessoa precisa ir no médico, precisa fazer um tratamento, cara, ela está numa situação de vulnerabilidade em algum sentido. Ou porque ela está com algum sintoma, está se sentindo mal. Enfim, ela vai porque ela precisa de alguma forma, ainda que seja de forma proativa, né? De que ela não esteja sentindo nada, ela vai para ter um cuidado ali preventivo, né? Sim. Não existe compra por impulso, né? Então, nesse aspecto, os conceitos ali de retenção, de conversão, eles têm que ser, digamos, reenquadrados num outro ponto de vista, entende? Que não é essencialmente, não é atendido essencialmente com o artefato visual, seja ele qual for. O artefato ali, o aplicativo, o site é o meio que a pessoa vai fazer a ação, não é o final, né? Exato. Ele é só um canal. Você não vai colocar uma ilustraçãozinha no final, você marcou sua consulta. Pode colocar, eventualmente, pode colocar. Mas ele não é, o sentido dele é outro, é suavizar uma jornada, é dar algum tipo de tom mais lúdico, né? Mas com certeza o propósito não vai ser o mesmo que no e-commerce, por exemplo, é totalmente diferente, né? O ponto de vista, né, daquela solução, ela é vista de uma forma um pouco diferente. Sim. Gostou desse corte? Clique aqui e assista o episódio completo, ou clique aqui e siga o canal da Tuya e assista todos os vídeos.